Olá pessoal, nesta aula, que é a 11ª aula sobre nomenclatura de compostos orgânicos, vamos focar nossa atenção na nomenclatura de compostos polifuncionais. Mesmo os químicos experientes encontram problemas quando se deparam com a estrutura de um composto polifuncional como este aqui exemplificado. Observem, ele possui 3 funções orgânicas. Ele possui um éster, ele possui uma cetona e ele possui um alceno. A pergunta que nos vem é: este é um composto que terá a terminação oato de um éster, terá a terminação ona de uma cetona ou terá a terminação eno de um alceno? Existe uma ordem de prioridade? Sim, existe uma ordem de prioridade. Vamos vê-la. Observe, eu fiz aqui esta figura onde eu relacionei as principais funções orgânicas como se estivessem fazendo parte de uma cadeia principal de um composto. A prioridade das funções orgânicas é a seguinte: ácido carboxílico, anidrido, ésteres, cloreto de acila, amidas, nitrilas, aldeídos, cetonas, álcoois, aminas, alcenos, alcinos, éteres e aletos de alquila. Todavia, cada um desses grupos, quando eles forem identificados como sendo substituintes de uma cadeia, eles receberão nomes próprios. O primeiro é carboxi, alcoxicarbonila, aletocarbonila, carbomoila, ciano, formila. Uma cetona recebe o nome de oxo, hidroxila, amino, metileno, etinila, metoxila e fluoro. Então observe, se eu tiver um ácido carboxílico, por exemplo, e na sua cadeia principal eu tiver qualquer um desses outros grupos funcionais, cada um desses grupos funcionais será mencionado no nome como sendo um substituinte. Para o caso aqui exemplificado no slide anterior, veja, nós temos um éster que se encontra aqui, prioridade 3. Nós temos um alceno, que é prioridade 11, temos uma cetona, que é prioridade 8. Então, desta forma, o nome desse composto será derivado do nome de um éster. Então, ele será 1,2,3-propanoato de metila, que possui, na posição número 3, esse substituinte complexo. O nome desse composto seria 3,6-oxo-ciclohex-1-enil-propanoato de metila. Obviamente que para nominar um composto com essa complexidade, nós temos que ter aprendido a nomear todas as funções orgânicas que nós vimos nas videoaulas anteriores. Vamos ver mais alguns exemplos. Temos um composto bifuncional. Nós temos uma cetona e um éster. Observando a ordem de prioridade, os ésteres têm prioridade sobre as cetona. De modo que nós temos aqui, então, um substituinte cetona. Esse substituinte cetona recebe o nome de oxo. Então, o nome desse substituinte é oxo. O nome desse éster, com 1, 2, 3, 4, 5, é um pentanoato de metila. E esse pentanoato de metila vai ter na posição número 4 um substituinte que nós chamamos de oxo. Veja o próximo exemplo. Nós temos aqui um álcool e uma amina. Observando aqui, o álcool tem prioridade sobre o grupo amino. Portanto, nós teremos como nome principal a terminação ol, que terá um substituinte amino. Veja que a função amina, enquanto substituinte, recebe o nome de amino na posição número 5. E este é um álcool com 1, 2, 3, 4, 5. É um pentanol com a hidroxila na posição número 2. Então é pentan 2-ol, que tem um grupo amino na posição número 5. Próximo exemplo. Quem tem prioridade? Um aldeído ou uma amida? Vejamos. Aqui está a amida, aqui está o aldeído. Então, desta forma, temos aqui a cadeia principal é de uma amida. Por que não consideramos a cadeia principal com este carbono? Porque lembre-se, quando vamos definir a cadeia principal,
vamos escolher aquela que teria o maior número de substituintes. Se eu pegar essa cadeia principal indicada em vermelho, como aqui representada, eu terei 1, 2 substituintes. Se eu pegasse a cadeia principal indo até esta extremidade esquerda, ela teria apenas um único substituinte. Então, dessa forma, nós temos aqui uma amida que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se vocês se lembram, o nome desse composto será, portanto, uma hexanamida. Hexanamida, que tem como substituintes na posição 5 uma metila e na posição 6 tem uma carbonila, que recebe o nome de oxo. Lembrando de colocar as metila e o grupo oxo em ordem alfabética. Vamos lá, próximo exemplo, outro composto polifuncional que tem 3 grupos funcionais. Temos uma amida, temos uma hidroxila e temos aqui um ácido carboxílico. O ácido carboxílico tem prioridade 1, portanto, será um ácido carboxílico com 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Começo a numerar a partir do carbono da carboxila e vejo que ele tem uma hidroxila na posição 2 e temos também 2 outros substituintes na posição 6, um grupo oxo e um grupo amino. Então, dessa forma, fica fácil de saber. Seria um ácido hexanoico, que tem como substituintes na posição 6 um grupo amino, na posição 2 um grupo hidróxido e na posição 6 um grupo oxo. Mais 2 exemplos. Cetona ou aldeído. Vemos aqui o aldeído e a cetona. Então, nesse caso aqui, nós temos um aldeído. Se vocês se lembram, quando nós temos um grupo formila ligado diretamente a um composto cíclico, ele é chamado de hexano, o numerador 1 no carbono ao qual está conectado o grupo formila, posição 2, posição 3. Então, o nome desse composto é ciclohexano 1-carboaldeído, destacado em vermelho, que tem na posição 3 um grupo oxo. Próximo exemplo. Temos aqui uma cetona e temos um grupo ciano. Vejamos, o ciano tem prioridade sobre a cetona. Então, aqui nós temos o nome da cadeia principal. É uma benzonitrila, que tem como substituintes nas posições 2 e 4 esse grupo, que é um grupo acetil, e o grupo na posição 4 é um grupo etil. Então, o nome desse composto é 2-acetil, 4-etil-benzonitrila. Mais 2 exemplos. Ácido carboxílico e um grupo aldeído. Vemos que ácido carboxílico tem maior prioridade. Portanto, temos aqui a cadeia principal. É um ácido ciclohexanoico, que tem como substituinte esta cadeia lateral, na posição número 2. Veja o nome desse composto. Então, é um ciclohexano 1-carboxílico, que tem como substituinte na posição 2 um substituinte composto, que é 1,2,3-propil, que tem na posição número 3 do substituinte uma carbonila, que recebe o nome de oxo. Lembrando de definir a configuração absoluta dos 2 átomos de carbono, que são centros de quiralidades tetraédrico. Então, temos um R, 2S. Mais um exemplo. Temos novamente um ácido carboxílico, um alceno e uma carbonila cetônica. Sabemos já, o ácido carboxílico tem maior prioridade. Portanto, devemos aqui identificar a maior cadeia carbônica desse ácido carboxílico. Ao colocar os numeradores, o carbono 1 sempre vai no carbono da carboxila. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um ácido 2-heptenoico. Ácido hepti-2-enoico, vendo que o 2 antecede a posição do alceno, certo? Sendo que o localizador 2 vem imediatamente antes das letras EN, que identificam a presença da dupla ligação. Ele tem como substituintes na posição 2, 5 e 5, 3 metilas, trimetil. Na posição 4, temos um grupo oxo. E lembrando que aqui nós temos uma dupla ligação. Sempre que tivermos uma dupla ligação, devemos estar atentos se essa dupla permite estereoisomeria. No caso, permite e temos que defini-la. Definindo ela como pela notação E, essa configuração é representada
na frente do nome. Mais dois exemplos, um amino e uma hidroxila. A amina em menor prioridade do que a hidroxila. Portanto, aqui nós temos um álcool que tem como substituintes nas posições 3 e 5 dois grupos. Então temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, ente 2-ol. Então, 2-ol. Que tem uma metila na posição 3 e um grupo amino na posição 5. Próximo exemplo, temos um éster e uma hidroxila. Então o éster tem prioridade. Qual que é o nome desse éster? 1, 2, 3 seria um propanoato de isopropila. Colocando a numeração, vemos que tem uma hidroxila no carbono 3 desse éster. Portanto, o nome dele é 3-hidroxipropanoato de isopropila. Veja aqui mais dois exemplos. Temos um ácido carboxílico e um cloreto de acila. O ácido carboxílico tem preferência em relação ao cloreto de acila. Logo, aqui devemos identificar a cadeia principal desse ácido carboxílico, que tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos. E tem como substituintes na posição 4 uma metila, na posição 5 um cloro e uma carbonila, que recebe o nome de oxo. Portanto, o nome desse ácido carboxílico é ácido pentanóico, que tem como substituintes na posição 5 um cloro, 4 metil, 5 oxo. Vejamos o próximo exemplo. Temos um grupo ciano e um cloreto de acila. Cloreto de acila em prioridade sobre o grupo ciano. Portanto, ao identificar a cadeia principal, veja só que novamente eu não fui pela parte de baixo. Embora tenha o mesmo número de carbonos, eu vou escolher ir para a direita para garantir que essa cadeia principal tenha dois substituintes. Colocando a numeração, eu vejo que este cloreto de acila terá substituintes na posição 2 e na posição 4. O nome, portanto, desse composto, se você se lembra da regra de nomenclatura, é cloreto de butanoíla. Basta listar os substituintes em ordem alfabética. Então, é cloreto de 4 ciano, 2 etilbutanoíla. Então, dessa forma, pessoal, nós terminamos aqui esta videoaula e como vocês puderam perceber, é muito importante você ter estudado todas as videoaulas anteriores sobre nomenclatura para ter o domínio suficiente para encarar compostos mais complexos, polifuncionais, como estes apresentados nesse slide. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até lá, pessoal!